Oi, eu sou o João. Você já teve tontura ou uma sensação que está tudo rodando quando você se movimenta? Você já teve um diagnóstico de labirintite? Saiba que a gente está falando de diversas doenças e que labirintite não necessariamente é a doença que causa esses sintomas. Por mais que popularmente a labirintite é disseminada como algo popular, conhecido e frequente, ela é a minoria das causas desses sintomas. Como o João disse, a vertigem ela é um sintoma comum de diversas doenças. A primeira e mais comum é a vertigem posicional paroxística benigna, que muitos de vocês já ouviram como a doença dos cristais. Quando os cristais saem, eles migram do lugar em que eles deveriam ficar e acabam causando esses sintomas de vertigem. A gente realiza uma manobra para a gente fazer o diagnóstico e o tratamento é realizar outra manobra para a gente conseguir colocar esses cristais no lugar. Então, primeiro a gente deve fazer uma manobra para realizar o diagnóstico e o paciente apresentando uma alteração ocular, que a gente chama de nistagmo, a gente precisa fazer outra manobra, que é uma manobra de reposicionamento, que é a manobra de Epley. Aqui, no caso, a gente vai fingir que o João ele tá com uma tontura quando ele vira a cabeça para o lado direito. Então, eu vou flexionar a cabeça dele para o lado, ele vai ficar com os olhos abertos. É importante você falar para o paciente, mesmo se ele se sentir tonto, para ele ficar com os olhos abertos, porque é super importante para você fazer o diagnóstico. E aí você vai deitar o paciente, de fato que a cabeça dele fique numa angulação de 30 graus. Nesse momento, é importante você esperar de 30 a 60 segundos, porque tem um tempo de latência até o paciente apresentar esse movimento dos olhos. Então, ele apresentou o nistagmo e agora a gente vai fazer a manobra de Epley. Agora a gente vai lateralizar a cabeça dele para o outro lado, seguindo a manobra de Epley. Vai pedir para ele permanecer com os olhos abertos e vai esperar de 30 a 60 segundos. Depois dessa parte, a gente vai manter a cabeça do paciente no mesmo lugar e vai pedir para ele lateralizar o corpo dele e ficar sobre este ombro dele. E agora a gente vira a cabeça dele assim. Numa maca, você pede para o paciente colocar as pernas dele para fora e você levanta ele aos poucos. Aqui, como a gente está numa cadeira de otorrino, é possível a gente levantando o encosto aos poucos. E vira a cabeça do paciente para frente. Outra causa de vertigem periférica também é a doença de Meniere. A doença de Meniere, além da tontura, que é a vertigem, essa sensação, o paciente também apresenta uma sensação alterada da audição. Então pode sentir como se tivesse o ouvido abafado ou um zumbido. E essa alteração ela acontece de forma conjunta com a tontura e acontece de forma flutuante. Geralmente a doença de Meniere ela consegue ser controlada com medicamento via oral, mas em alguns casos é necessária a realização de uma intervenção cirúrgica. A terceira causa e menos comum é a labirintite. Essa é a menos comum, ela é uma vertigem bastante incapacitante, em que o paciente se sente muito tonto, muitas vezes não consegue caminhar, com bastante náusea e episódios de vômito associado. A labirintite, então, que se chama neurite vestibular, ela é a inflamação de um nervo. E o tratamento geralmente é medicamentoso e dependendo da intensidade dos sintomas pode ser necessária uma internação hospitalar. E aí, esse vídeo foi esclarecedor para você? Você entendeu a diferença entre essas diversas etiologias, essas diversas doenças? Vai saber manusear melhor quando tiver alguma delas? Tem alguma experiência que quer compartilhar com a gente? Ou ainda tem alguma dúvida? Manda mensagem, compartilhe e me siga para mais conteúdos como esse.